E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje eu trarei com vocês uma análise completa da fã-animação do Ben 10.000 feita pelo Lux Tenebris. Essa animação tá muito massa, ele mandou muito bem. Eu até reagi a essa fã-animação aqui no meu canal, se você não viu o meu Milk React dessa animação. Clica aí no card e hoje vamos fazer uma análise completa dessa maravilha. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Vou logo ressaltar aqui para vocês que o Lux, ele conseguiu manter a essência do clássico todinha nessa animação. Isso aqui era uma perfeita continuação do clássico de boa, entendeu? Tá tudo muito vibe do Ben 10 clássico. As músicas de fundo, seriedade, o sentimentalismo que a gente vai ver daqui a pouquinho, os personagens em si, os aliens, mano, muito massa, tá ligado? Vocês vão ver aqui bem direitinho, porque já começa ali com 4 braços do Ben 10.000 versus o Vilgax, aí começa a abertura, mano, essa abertura tá muito legal, a música de Ben 10 ali tocando, aparecendo os aliens, inclusive destacar alguns aliens como o aquático, né? Finalmente colocaram o respirador no aquático do Ben, finalmente, vitória pra nós. Tô muito feliz pelo aquático e também o fantasmático negão, né? Porque o fantasmático negão é brabo, né, galera? Voltando à animação, o Vilgax, né, primeiramente ele fala, né, os planos dele, pegar o Omnitrix, ficar mais poderoso, governar o universo, uma coisa desse que a gente sabe, né? E aí ele mostra que ele tem uma coisa nova, ele tem uma novidade desse Vilgax, que ele tem uma garra que arranca a mão do 4 braços. Aí você se pergunta, Daniel, isso é possível? O Omnitrix não protegeria? Não, galera, nesse caso aqui não, porque vamos analisar direitinho. Ó, o Omnitrix, ele faz o usuário sentir na pele o que é ser um outro ser, entendeu? Então tem que respeitar a biologia da espécie. Se um Tetramend, ele pode ter os seus membros cortados, então o Ben transformado num Tetramend também teria que acontecer isso, entendeu? Tem que respeitar essa lógica biológica da espécie, entendeu? A não ser que fosse uma coisa que ia ferir muito a saúde do usuário, tipo, ia ser um risco de vida. Por exemplo, uma coisa que afetaria diretamente a vida do usuário é a possessão de um Ectonurito. Por isso que no Ben 10 clássico, o Zisque, ele tentou possuir o 4 braços, mas ele não conseguiu. Não é porque os Tetramends são imunes, não, é porque o Omnitrix, ele tem essa proteção de possessão Ectonurita para preservar a vida do usuário, entendeu? Então, o Ben tá transformando em qualquer alienígena ali, ele estaria imune a isso. E também, galera, a ponto de curiosidade, se o 4 braços ele tivesse transformado no Ben diretamente ali, sem ter se transformado no fogo fado, regenerado a mão, aí depois que ele virasse o Ben, não precisava disso. Se ele só virasse o Ben, ele já estaria com o braço reconstruído. Por causa que, sendo um Omnitrix com controle mesh, obviamente ele já estaria configurado para caso acontecesse algo assim. Por causa que ia ser uma coisa que ia prejudicar o Ben, tipo um dano grave, ele ficar sem a mão. E é uma coisa semelhante que acontece no Omnitrix definitivo de Omniverse, a gente já vê a partir dali. Por causa que o Ben, quando está transformado no alienígena, aí ele recebe um dano, ele já volta à forma humana e ele não tá machucado, entendeu? Por causa que o Omnitrix absorve o impacto. A não ser que seja um impacto muito forte, aí o Ben sente assim mesmo na forma humana. Mas geralmente ele leva o dano, aí vira a forma humana, aí depois vira o outro alienígena. Que isso é legal por causa que ele protege tanto a saúde do Ben quanto a saúde do Omnitrix. Por causa que o Ben fica se transformando de alien em alien sem ter uma pausa ali, sem ter uma transição para a forma humana, entendeu? Isso prejudica a saúde do Omnitrix. Então o Omnitrix definitivo tem uma ótima configuração para proteger a saúde de ambos, Ben e ele mesmo, né? O Omnitrix. Só que se a gente for levar em consideração o Super Omnitrix, por exemplo, que a gente sabe que ele não funciona muito bem, por causa que ele tem um núcleo instável, que foi remendado pelo albedo, assim, ele tendo muitos bugs, a segurança dele não é tão boa assim, sabe? Por causa que o Ben se transformou no Contratempo e o Contratempo mostrou um feito falho de resistência, porque mesmo ele sendo feito de metal, ele conseguiu ter o braço dele danificado ali. E aí quando ele voltou para a forma humana, o Ben tava com o braço quebrado, tá entendendo? Então, assim, o Super Omnitrix, ele tem uma segurança? Tem sim. Por causa que o cromático lá em O Inimigo da Minha Inimiga, ele foi todo destruído, assim, pulverizado. Só que quando ele vira o Ben, ele tá com o corpo reconstruído. Se a gente fosse comparar com o que aconteceu com o Contratempo, de estar com o braço quebrado, voltou à forma humana, tava com o braço quebrado, então era a mesma lógica pro cromático. Foi pulverizado ali, transformado em pó, era para quando ele voltar à forma humana, tá em pó também. Mas não, o Super Omnitrix reconstituiu ele em humano, aí depois ele morreu por causa da magia, entendeu? E lembrando que dependendo da magia, isso pode afetar o Omnitrix. Tanto que o feitiço que a Gwen usou lá em Destruição Alienígena...
Que eram feitas já para afetar máquinas, e o Omnitrix é uma máquina, então a magia aí sim afetou o Omnitrix, né? Mas no caso desse Omnitrix que ele tá usando aí, como ele tem um controle mesh, tudo, ele já estaria configurado para fazer com que o Ben não tivesse sem a mão. Mas esse método que ele usou aí, né, de se transformar no fogo fado e regenerar, é totalmente possível sim. Só que uma curiosidade é que lá no episódio Pegando a Estrela Cadente, ele tava com o braço quebrado, se transforma no fogo fado, só que curiosamente ele não se regenera. Você consegue ficar de boa com o braço dele quando ele se transforma num besouro. E galera, não confunda, quando ele arrancou ali o gesso, o negócio que ele tava no braço, não era por causa que ele já tinha se recuperado, porque isso é humanamente possível, em questão de pouco tempo ele já recuperar um braço. Eu que já quebrei o braço, tenho moral pra falar isso. O que acontece é que ele tava com raiva, aí no calor do momento ele foi lá, rasgou e se transformou no besouro. Aí sim ele conseguiu regenerar, por causa que a biologia da espécie do besouro tem uma regeneração muito poderosona e ele conseguiu sim regenerar. Né, que é ponto de curiosidade, isso faz sentido por causa que os besouros mesmo, né, na vida real, eles também têm esse fator regenerativo, né, para curar de ferimentos e tudo mais. Então, o besouro sendo um alienígena baseado nesses bichos, então ele também teria. Mas no caso do fogo fado, a gente pode pensar que é porque, galera, são biologias diferentes, um humano e depois se transforma num metanosiano. Então deve ter tido alguma coisa ali que impediu o fogo fado de se regenerar, entendeu? Regenerar um braço. Por causa que é uma coisa maior. Agora, eu acredito que se fosse no caso da mão, que é uma coisa ali menor, daria totalmente possível para o fogo fado regenerar, e foi isso que aconteceu. Entendido, galera? Mas bem, galera, dando continuidade, a gente vê aí o Ben na sua forma humana, que a gente nota que ele tá bem mais novo do que o Ben 10.000 que a gente vê no clássico, que tem 30 anos, que realmente, né? Isso aqui, galera, é baseado um pop-up, que o Ben, ele foi arrogante e feliz até os 15 anos. Depois disso aí, ele ficou sério. Então, cara, eu consigo muito bem visualizar um Ben de 15 anos aqui. E outro personagem que nos é apresentado nessa animação é o personagem que tá aí dentro dessa armadura. A gente vê que é uma armadura assim bem cibernética mesmo, né? Robótica e um pouco ali maleável, né? Parece ser uma coisa semelhante aos Mechamorphs galvânicos, que faz sentido, né? Porque o carinha que fez esse traje aí já foi responsável por fazer a armadura Retaliator lá do Ben 10 Destruição Alienígena, então faz total sentido. Aí ele luta com o Vilgax, a gente vê que ele tem uma tecnologia ali a ponto de bater pau a pau com o Vilgax, enquanto isso o Ben todo sériozão lá, ele vai lutar contra os robôs do Vilgax, ele vira o Sneriô, e o Sneriô ele consegue com suas bandagens amassar e destraçalhar os robôs dele, que faz sentido, né? Por causa que os feitos dos alienígenas em realidades alternativas são contados, né, galera? Então, se o Sneriô do Benzarro, ele demonstrou aquele feito de força, né? Que ele foi capaz de conter por um tempo o Quaternomossauro, então a gente pode contar isso com o Sneriô do Prime e também com o Sneriô desse Ben 10.000 aqui, até porque se o conjunto de leis físicas for semelhante, eles podem fazer. E como isso aqui é uma ramificação da linha do tempo Prime, já que é um futuro alternativo, então consequentemente é a mesma biologia, eles podem fazer a mesma coisa. Só que aí o Vilgax, ele tá muito poderoso com essas garras, com essa tecnologia dele que também é muito avançada, vai lá e acaba com o traje. Aí a gente vê o Ben transformado na espécie da Chilene, né, o Sorich, muito legal, né, ver o design dele, ainda mais, né, a forma dele masculina, né, que a gente não viu no desenho. É legal ver o Ben transformado nesse bicho. Aí o Ben vai lá, se transforma no Rat, abre o traje e a gente descobre que é o Azimuth, mano. A partir daí começa o sentimentalismo, que é isso que Ben 10 tem. Cara, o Azimuth ir lá e conversar com o Ben, coisa que a gente for considerar com o Prime, o Azimuth demorou para ter uma confiança no Ben por causa das cagadas que ele fez. No caso desse Ben aqui, como ele ficou mais sério, o Azimuth confiou mais, ele dando que com 15 anos, provavelmente com 15 anos, ele já tá com o controle mesh no Omnitrix, mano. Isso é muito massa. O Azimuth se sacrificou pelo Ben, tipo, eu aprendi com o melhor. Essa frase, mano, marcou demais. O Ben até cogitou a possibilidade de se transformar no contratempo pra reverter a situação, voltar no tempo. Claro que isso poderia dar ruim, né, por causa do efeito Sotobro, mas o Azimuth preferiu que fosse assim, ele sacrificar pro Ben. E, mano, o Ben ficou todo sériozão, cara, pra lutar contra o Vilgax. Muito massa essa cena. Ele começa a se transformar numa sequência de um monte de alien, começa uma luta realmente insano, galera. A animação linda, ainda deixa mais legal de ver as cenas, os aliens, os movimentos, os poderes. E a animação ainda tem sangue, para mostrar a brutalidade do negócio. Então provavelmente seria uma série de Ben 10 mais 13, se isso aqui fosse oficial, mano, muito legal. Aí dentre os aliens que o Ben se transforma, vale destacar o friagem dele, que ele virou friagem da versão branca, ou seja, o friagem de Miquidilde, que é considerado uma subespécie, sim. É por causa que os necrofrigianos azuis são aqueles que são de Quilmes, que é o planeta natal deles,
E os de Mickey Dilde é que eles migraram para Mickey Dilde. Aí por causa do ambiente lá e tudo, eles devem ter mudado a cor e é contado como uma subespécie. Então é interessante, né, o Ben 10 mil se transformar nessa versão. Daí depois ele se transforma no diamante e mostra uma evolução do personagem aí, que é uma coisa que também aconteceu em Força Alienígena, se a gente for comparar, por causa que o diamante aqui estava mais forte do que o diamante no clássico, que nem conseguia bater direito no Vilgax, que já quebrava a mão. Mas ele conseguiu ferir o Vilgax com um de seus cristais, né, que ficou assim na armadura do Vilgax. E aí ele teve uma ideia genial, que foi se transformar no Eco-Eco, lançar uma paredona de som ali com os clones e tudo, para fazer com que forçasse ainda mais o cristal a quebrar a manopla do Vilgax. Começa a dar um combo aqui, mano, é isso que a gente gosta de ver em Ben 10, né, quando ele tá com o controle mesh e fica virando os aliens, fica virando alien, e ele vira uma sequência além dos aliens clássicos, né, chegando no Fantasmático, ele solta um raiozão e vamos explicar isso aí. Então, galera, é possível o Fantasmático com capa soltar esse raio? Sim, galera, é possível, porque se a gente pensar, se ele treinar, se o Ben treinar direitinho, ele consegue fazer isso com capa, entendeu? Por causa que é assim, os Ské, beleza, né? De noite, na escuridão do espaço, ele ganhou aquela forma mais monstruosa dele, e aí sim ele conseguiu usar esses poderes. Porém, o Darwin McDuff nos confirma que os Ské treinou a ponto de conseguir usar esses poderes sem mesmo estar naquela forma monstruosa. Também, se a gente contar com a confirmação desse card aqui, que mostra, né, que revela que o Fantasmático ele tem poderes telecinéticos, e na imagem a gente vê a forma dele com capa, sugerindo que ele pode usar esses poderes mesmo estando com capa, que é uma coisa que serviu de inspiração para ser usada lá em 5 Years Later, onde o Fantasmático mesmo com capa, ele usou os seus poderes telecinéticos. Então a gente pode contar, cara, completamente que o Fantasmático do Ben 10 mil poderia sim usar esse raiozão dele, mesmo estando na forma de capa, ainda mais que tava de noite, né? A gente sabe que o Fantasmático de noite fica muito poderoso. E aí, galera, ele vira gigante, dá um socão no Vilgax, mas isso não é o suficiente, por causa que, lembrando que esse Vilgax aqui, ele é mais poderoso do que o Vilgax se fosse alienígena, né, com o poder dos heróis de 10 mundos. Essa tecnologia aí que ele fez superou esse nível, né, e também pode fazer coisas iguais, como por exemplo, o Vilgax lá em Força Alienígena, ele conseguiu pegar no friagem intangível e dar um choque dele usando a manopla. Aqui ele faz uma cena semelhante, né, ele faz praticamente a mesma coisa. Que aí, galera, com essa manopla, ele conseguiu absorver os poderes do Omnitrix, né? A gente vê que ele usa a regeneração do fogo fato, né, e o fogo dele. E aí ele explica pro Ben que ele conseguiu uma amostra do DNA do Ben através do Kevin, que tinha absorvido, né, o poder dos 10 aliens. Então ele conseguiu colocar o poder osmosiano dentro daquelas manoplas. Por isso que ele conseguiu absorver os poderes ali geral do Omnitrix, entendeu? E além disso ele conseguiu danificar o Omnitrix. Então o Ben ficou mexendo lá e tudo preocupado, né, que o Vilgax tinha um plano de destruir a Terra e tudo mais. Ele ficou mexendo, até que destravou, né, bem estilo do clássico mesmo, né, o Ben ficar só mexendo até destravar o negócio. Ele destravou o DNA Sapiens Celestial e se transformou no Alien X, mó estilo clássicozão mesmo, né? Mostrando lá a cenazana toda com a música de fundo, mano, muito legal. Ele se transformando nesse Alien X, ficou muito da hora. E o Vilgax ficou lá se achando, tipo, eu já ouvi falar no Sapiens Celestial, você não consegue controlar essa forma. E é errado tá o Vilgax, né? Por causa que o Ben 10 mil aí, né, com toda a sua experiência e tudo, ele conseguiu, em questão de instância, convencer Bélicos e Serena, que nem o Ben do Prime, né, em Omniverse, consegue convencer Bélicos e Serena com mais facilidade. E aí começa, galera, a surra. Tipo, isso mostra aí a potência que o Alien X tem, por causa que, mano, qualquer ataque ali que o Vilgax usou não surteu o efeito do Alien X. O Alien X ficou muito massa, velho. Teleportando, defendendo os raios do Vilgax, fazendo referência a Jojo, mano. Ele faz a pose do Jotaro muito massa. E agora a gente entende, galera. Se a gente fosse considerar isso aqui, faz total sentido, mano, a gente pensar que o Alien X deslacerou o Vilgax e deixou daquele jeito ali, como o próprio Ben falou, ele não ficou nada bonito. Então, galera, muito massa a cena. Aí no final, pra finalizar, abre um portal ali, aparece a Gwen, o visual dela básico, usando, né, do futuro, com os amuletos de Bezel no braço, e também o Ultimus. Eles perguntam ali onde é que tava o Azimuth, aí o Ben já faz uma cara séria ali, ele já entende, né, o que aconteceu. E aí termina a cena com eles entrando no portal. Mano, essa animação com certeza foi uma das melhores animações de Ben 10 que eu já vi na minha vida. Com certeza isso marcou a fanbase do Ben 10 no geral, porque, cara, tá de parabéns. Por favor, Lux Tenebris, faça mais, cara, faça mais dessas animações, porque a gente quer ver, cara, a gente quer ver Ben 10 de volta e você consegue passar a essência de Ben 10 bem direitinho. Então, é isso, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!